Inclusive, quero trazer ele para a nossa conversa, que também está aqui comigo, Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero. Bem-vindo, Bruno, mais uma semana com a gente. Muito bom dia. Pela sua presença. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Prazer estar com vocês aqui todos. Obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Bruno, já vou até aproveitando o gancho, porque depois eu quero ouvir a opinião também do Miguel Daoud sobre este tema. Ontem o Haddad destacou ali muito, né, de fato, alguns pontos, mas bem otimistas em relação à questão do fiscal. Parece tratar ali realmente, de fato, da questão do fiscal como se fosse um problema já resolvido, né? Confiando bastante no crescimento econômico, falou muito, né, sobre o crescimento via consumo para equilibrar as contas. De fato, você acredita aí que o problema do fiscal está mesmo resolvido ou estamos diante de uma visão, vamos dizer assim, excessivamente otimista ali, que pode inclusive mascarar problemas futuros? Bom, eu confesso que eu estou com a segunda opção. Eu acho que esse arcabouço fiscal, desde o começo, eu venho me posicionando contra ele, por ele ser, os números serem inexequíveis. É uma matemática, né? Não adianta a gente negar que 2 mais 2 é 4. Eles vêm tentando todos os esforços possíveis e imagináveis em arrecadar mais. Essa saga continua, agora estão falando sobre o imposto mínimo global, que pode ser que passe com 15% de lucro sobre as multinacionais. Ainda tem a possível e provável tributação de dividendos, como se já não pagássemos ao longo da cadeia produtiva como um todo. Ainda tem o possível e provável aumento de JCP, aumento de CSLL, que inclusive ontem no evento do Santander o próprio presidente do banco falou que isso representa mais ou menos 20% a 30% do custo do spread de crédito no Brasil. Então, ou seja, isso é repassado para a sociedade, esse aumento de impostos, além de retirar dinheiro do bolso da população e das empresas, tirando assim capacidade de investimento e de geração de emprego e, consequentemente, de renda. Portanto, o que eu acho é que a gente vê um esforço absurdo apenas sob o ponto de vista da receita. E aí você fala, não, mas pelo visto, no projeto de lei orçamentária para 2025 será apresentado um corte, como já foi noticiado, de quase 26 bilhões de reais. Veja, esse corte ele é único e exclusivamente em cima de correção de eventuais distorções dentro de benefícios, benefícios de prestação continuada. Não há qualquer reforma estrutural de corte de gasto que precisa de aprovação, que precisa de mudança de lei, para que isso seja um corte de gasto que a gente veja a relação dívida-PIB diminuindo ao longo dos próximos anos. O que a gente vê é apenas o piso constitucional de saúde e educação, em que ele cresce conforme aumenta as receitas, o governo aumenta os impostos, portanto, crescem também os pisos de saúde e educação, forçando mais ainda os gastos obrigatórios, que já está em 92%, 93% do orçamento como um todo. E a gente vê que todos esses benefícios e os bolsas distribuídos pelo governo têm como referência o salário mínimo, que ele cresce baseado no índice de inflação e INPC, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Em 2023 foi 2,9%. Portanto, esse salário mínimo, que não cresce com aumento de produtividade, mas sim por decreto, por uma regra que o PT trouxe de volta, pressiona ainda mais o crescimento dos gastos públicos. Gastos esses, repito, que do orçamento como um todo, 92%, 93% já é gasto obrigatório. Sobra por volta de 200 bilhões apenas. 200 bilhões de um orçamento de mais de 2 trilhões, 200 bilhões para investimentos. E cada vez mais o crescimento dos gastos obrigatórios ele vem acontecendo, ele é exponencial e pressiona os gastos discricionários, os gastos, digamos, não obrigatórios, que são esses 200 bi para investimento. A seguir nessa trajetória, antes de 2030, segundo o Instituto Fiscal Independente do próprio Senado, 100% do orçamento será para manutenção da máquina pública, chegando a um shutdown por volta de 2030, porque não tem dinheiro além do que a gente consegue, uma vez que o governo vem aumentando os gastos obrigatórios. Portanto, para mim, o que eles falam é mais um discurso da boca para fora. A matemática ela é inegável para todo mundo, basta fazermos uma mínima conta. A continuar nesse andar, ao continuar o andar dessa carruagem, a gente vai ver os gastos obrigatórios chegando a 100% e a dívida pública, que já é muito acima da média dos países em desenvolvimento, os países assim como o Brasil, que tem uma média de mais ou menos 60%, 65% do PIB, o Brasil já está com uma dívida PIB de mais de 86% do PIB. A seguir, nesse andar da carruagem, a gente tem sim uma pressão sobre o orçamento, consequentemente sobre a moeda, que seguirá desvalorizando, isso é mais inflação, mais juros altos, e a gente mantém exatamente o mesmo dinamismo da economia.
Bom, são pontos muito importantes, viu, Bruno, que você traz para a gente. Agora sim, eu recuperei a conexão aqui com o Miguel Daoud. Já quero também trazer ele aqui para a nossa conversa, para essa roda. Miguel Daoud, que é analista de economia e política aqui com a gente. Daoud, aproveitando até esse gancho, né, que eu estava até mesmo falando aqui com o Bruno, queria ouvir também um pouco da sua opinião sobre, vamos dizer aí, esse otimismo, né, colocado muito aí pelo ministro Fernando Haddad em tratar da questão do fiscal como de fato um problema resolvido, né, confiando aí muito também nesse crescimento econômico via consumo para equilibrar essas contas. Entender um pouco da sua leitura, né, se você concorda desse otimismo como um todo aí apresentado pelo governo, ou se de fato, né, o governo está olhando muito só o curto prazo e não de fato as consequências que a gente pode vir a ter, inclusive com o aumento da nossa dívida. Bom dia, Paula. Bom dia, Bruno, Felipe. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Paula, eu vou ficar com a tua opinião, né, com a tua pergunta e com o comentário do Bruno, que foi fantástico. O Bruno descreveu as nossas dificuldades, né? Então, eu vou dar aqui a minha opinião em razão da sua pergunta e do comentário do Bruno, que foi muito claro, né? Ele fez uma fotografia clara do que nós estamos vivendo hoje, né? Bom, como é que nós vamos resolver isso, né? Nós vamos resolver a relação dívida-PIB de 90, que está subindo, né? Está em torno de 70, pode chegar a 80 e alguma coisa, da noite para o dia? Não vamos resolver, é impossível. Nós vamos cortar gastos imediatamente? Não dá. O governo não tem mecanismos para cortar gastos diante de um Congresso que é mais populista que o governo. O Congresso, assim, quando é para aumentar as despesas do governo que vai favorecê-lo diretamente, ele está de acordo. Quando é para favorecer a população, ele não está de acordo, né? O que nós vamos fazer? O pagamento de juros, né, com essa taxa Selic, em 12 meses, já chega a 1 trilhão e 100 bilhões. O Estado, né, como um todo, paga 1 trilhão e 100 bilhões. É muito juros. E toda vez que a expectativa fica pior, essa taxa tem dificuldade de cair. Então, o cenário é esse. Nós resolvemos isso em 1 ano, 5 anos? Não resolvemos. E o que resolve isso? É uma coisa muito simples. É credibilidade. É gestão, né? É gestão das expectativas. Como é que você faz a gestão das expectativas? Evidentemente, transmitindo confiança. Não é o ministro falando uma coisa, o Banco Central falando outra, o presidente Lula, né, interferindo porque ele está preocupado com a popularidade dele e ele quer fazer demagogia em cima do Estado para ele poder se perpetuar no poder. É simplesmente isso. Então, o diagnóstico está aí. Você só consegue mudar isso com as expectativas. Agora, vamos comparar. Pega os Estados Unidos, por exemplo. Qual é a dívida do governo americano? O governo americano tem a moeda mundial, claro. Ele pode ter vantagens. E ele emite dinheiro, ele gasta dinheiro, ele faz e ninguém fala nada. Está todo mundo querendo pôr dinheiro nos Estados Unidos. Você pega o Japão, taxa de juros negativa. Agora não mais. Mas as grandes economias, como é que a relação, o sentimento do mercado, de uma maneira geral, favorece esses países e não favorece o Brasil? Exatamente pelo gerenciamento de expectativa. Então, o que precisa ser feito, aqui eu vou terminar esse meu comentário com apelo, né, para o legislativo, para o governo e para o judiciário. Sentem numa mesa e elaborem um plano para o Brasil. Dê tranquilidade jurídica para os investidores. Cada hora é uma coisa, né? Você faz um plano, daí chega lá no meio do caminho, você muda. Agora estamos no hidrogênio, na energia verde. Daqui a pouco o governo sobe o preço do etanol e fala, não vou misturar mais etanol na gasolina. Então, é isso que atrasa os investimentos. Então, se vocês sentassem e estabelecessem um plano, um projeto para o Brasil, né, como a Espanha fez, o Pacto de Moncloa, em que toda a sociedade, o executivo, o legislativo, o judiciário,
chegaram à conclusão que tinha um plano e esse plano não seria alterado independente das divergências políticas. Será que é difícil entender isso? Será que é um favor fazer isso para uma nação que colocou essas pessoas lá e não tem o mínimo de consideração com a nação? Porque o diagnóstico que o Bruno fez é claro. Como é que você resolve isso, Paula? Eu até pergunto, como é que você resolve? O que você pode cortar? O que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é melhorar as expectativas, para que você, melhorando essas expectativas, esse cenário vem para o presente, vindo para o presente, fica mais fácil a gestão e mais fácil de você levar esse país com investimento e fazer crescer. Porque desse jeito você não faz crescer, não arruma a dívida, aumenta a taxa de juros e está indo cada vez mais para um buraco, porque a capacidade de entender a mecânica e a lógica das coisas, infelizmente, a mediocridade de todos eles é muito, né? É mediocridade, é média mesmo, não consegue elevar um pensamento mais pragmático para essa nação que se chama Brasil, que é um país fantástico. Infelizmente, ele é muito mal administrado. Pontos relevantes.